Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, que esse governo do Jair Bolsonaro está sendo de medíocre a horrível, isso é uma verdade incontestável. Na realidade, é um fato. O governo dele tem gerado prejuízos econômicos gigantescos, tem feito muita coisa ruim para o país. E cada decisão que ele toma são decisões horríveis, decisões que afetam milhares de pessoas e só fazem aumentar mais e mais o desemprego no país. Já são 15 milhões de desempregados. 15 milhões de desempregados já no governo Jair Bolsonaro. O governo dele tem mais de 100 dias. São 5 meses. 5 meses de um governo horrível. 5 meses de decisões horríveis, decisões questionáveis, liberação de vários agrotóxicos defensivos agrícolas extremamente venenosos e causadores de muitas doenças, muitos cânceres. Isso são em todos os países do mundo não são utilizados, apenas aqui no Brasil é utilizado. Fora isso, ainda há problemas econômicos, a perda do comércio com o mundo árabe, das carnes brasileiras, o comércio da soja brasileira com a China e outras fábricas brasileiras, fábricas de automotores, de montadoras que querem sair do Brasil, estão querendo deixar o Brasil. E assim, a importação de leite em pó para o Brasil, para acabar com a produção nacional. Então você vê várias decisões erradíssimas de Jair Bolsonaro. O problema do desemprego está gigantesco e não há uma política visível para tentar resolver isso. Não há uma política visível. Fora que ele porque quer mexer na Previdência, dizendo ele que está dando rombo, que está dando prejuízo, que tem que mudar. E sobre os auspícios do super-ministro da Economia, Paulo Guedes, que para mim é o Paulo Guedes que está cheio de processos nas costas, que ajudou a fazer um projeto muito semelhante no Chile, em que o Chile está com um problema gritante de previdência social, onde os idosos estão se suicidando. Ele quer pegar o mesmo modelo e colocar aqui no Brasil, de capitalização. Que aí, a partir daquele momento, você e todo mundo, vamos formar uma poupança. Aí essa poupança, o que acontece? Você se aposenta e recebe essa poupança. Só que se a poupança acabar antes de você terminar, você fica na rua da amargura. Ainda tem isso. Isso apenas para beneficiar banco. Para beneficiar banco que já no Brasil já é beneficiado pra caramba. Ele quer fazer isso. E ainda, claro, ainda tem gente que defende ele. Defende essa pessoa. Fala que a gente está falando que está errado. Que estamos errados. Que estamos incorretos. Mas tudo que eu estou falando aqui são fatos. Fatos gritantes. Mas o pior, esse novo ministro da Educação, o Abraham, que ficou no lugar do colombiano, que também era uma incompetência pessoa, ele anunciou que faria um corte nas despesas de universidades federais e institutos de pesquisas federais. Corte esse que, na realidade, afetará a educação no Brasil muito, mas muito, não é pouco, é muito, afetará a educação no Brasil muito. Bolsas de pesquisa vão ser cortadas, instituições vão ter que fechar. E não é só instituições de pesquisa, nós temos hospitais ligados à faculdade que vão fechar a porta, que atende milhares de pessoas, vão fechar a porta. Universidades federais vão ter as portas fechadas.
porque vão ter seus gastos cortados, suas verbas cortadas. E aí? E tudo isso dizendo que tem um rombo, que precisa cortar o rombo, mas a gente sabe que na realidade o objetivo disso são dois específicos, dois objetivos em específico. O primeiro, e o mais claro, o mais evidente, é por causa do projeto da Previdência, em que ele quer fazer o que o superministro da Economia, Paulo Guedes, quer forçar a barra para passar esse projeto de Previdência em que está todo mundo falando não. Está todo mundo falando não. O Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro tiveram que dar 40 milhões para cada deputado do Congresso para passar na realidade, para que pudesse ser aprovado na primeira comissão dentro do Congresso. 40 milhões para cada deputado. Não, foi lá e deu dinheiro, 40 milhões. E o que aconteceu? Todo mundo gritou, olha, os 40 milhões, 40 milhões. Então, aí as pessoas começaram já a botar o pé para ele não aprovar. E aí ele faz a chantagem. Qual é? Estamos arrecadando um pouco para poder manter a verba, para tirar esse bloqueio, a gente precisa entrar mais capital. Qual é entrar mais capital? Entrar mais capital é fazer isso. Ou fazer uma chantagem. A chantagem é essa. Mas mas qual é a outra? A outra é, desde o início do governo do Jair Bolsonaro, ele vem atacando os universitários, falando que os universitários são doutrinados, que os universitários são orientados pela esquerda, pelo marxismo cultural, que isso nem existe. É uma palavra que esse louco do Olavo de Carvalho inventou para dizer que existe uma doutrinação de esquerda. Gente, esquerda, direita, são duas viés de políticos que existem em qualquer parte do mundo. Nos Estados Unidos existem os democratas, que são a esquerda, e os republicanos, que são a direita. Existe, isso é normal. E você não vê lá eles querendo acabar com os democratas. Sim, tem pessoas que são democratas, tem pessoas que são republicanos. Eu seria nos Estados Unidos democrata. Porque eu penso que o esquerda pensa na economia também, mas pensa que primeiro vem a parte social. Porque se uma parte social, na minha visão, se uma parte social, você não pode trabalhar com a parte econômica. Já a direita acha que a economia vem primeiro, a determinados pontos vem primeiro, os econômicos vêm primeiro para depois pensar no social. É só uma forma de pensar. O direito dá uma prioridade econômica, mais a prioridade à parte mais econômica, e a esquerda a prioridade a mais a parte social. Mas eles têm que pensar os dois em conjunto. Só que ele bota eu preciso arrecadar dinheiro para poder fazer isso. Aí no outro, eu preciso que o meu povo esteja bem para poder trabalhar e produzir dinheiro. É isso, somente isso. Mas as pessoas elas pensam que é assim. Mas o que aconteceu? Ele fazendo essa forçação de barra, ele fazendo a pressão para cortar as verbas das faculdades, ele fez com que as pessoas questionassem tudo, questionassem a mudança da Previdência, questionassem tudo. E o que aconteceu no dia 15 foi anunciado uma grande manifestação. Essa manifestação ocorreu, dia 15, agora, ela ocorreu no dia 15, na quarta-feira, e foi um sucesso muito grande. Pelo menos 222 cidades no Brasil inteiro tiveram manifestações gigantescas, manifestações lindas, pacíficas, em que se levantou isso. Levantou-se o cartaz mostrando que ali as pessoas estavam contra. E não foi só faculdades, não foi só as federais. Haviam muitas pessoas de universidades particulares que estavam ali se manifestando, de escolas particulares estavam ali se manifestando. Porque, além dele anunciar o corte, anunciou o corte de cursos de humanas, de filosofia, de história, de sociologia. Que ele falou que isso não gera recurso, não gera dinheiro. Mentira, isso gera.
a maior parte, uma grande parcela de pessoas que têm mais poder aquisitivo fazem cursos nessa área. Não quer dizer que outros não fazem, mas muita gente faz cursos de sociologia, de história, de filosofia. São pessoas que produzem materiais de conteúdo acadêmico, livros, que trabalham em jornais, que produzem conteúdo pensador. Não é só a parte de pesquisa técnica, não, mas a parte de pesquisa humana também é grande no Brasil. E essas pessoas produzem. E eles fazendo isso, eles tiram esses cursos de viés. Então, muita gente se manifestou. Muita gente dizendo não a ele. Dizendo que a educação vem em primeiro lugar. Para um presidente que não sabe o que é educação, e um ministro da educação que é economista, não sabe nem fazer porcentagem. Regra de 3. Gente, ele foi tentar fazer uma entrevista, pegou 100 chocolates e falou que 35% de 30, de 100, é 3,5. Pelo amor de Deus. Fora, quando o SEAB, uma análise do nível educacional das escolas de ensino básico e fundamental, é organizado todo ano. Eles foram fazer uma apresentação falando que seria gasto R$500 mil para a produção das provas. Aí um repórter da Folha de São Paulo questionou: 500 mil não é muito pouco? Em vez de ele se falar, não, realmente 500 mil. Na verdade, em vez de ele ler aquilo, ver que aquilo estava errado, que, o país é gigantesco, a quantidade de alunos é gigantesca, você avaliar, fazer prova, gastar só R$500 mil, nem 500 mil reais não dá nem para imprimir um terço do material que deveria ser. E o valor é exato, 500 milhões de reais. Beleza, não era 500 mil, é 500 milhões de reais. Olha só. Ele nem se deu. Então ele vai numa entrevista e não sabe, é um ministro competente. Primeiro porque ele acredita em marxismo cultural. Segue o pseudo-guru Olavo de Carvalho, que não tem formação acadêmica nenhuma. É um tarólogo fracassado. Começa por aí. Acredita que a Terra não gira em torno do Sol. Que fumar não dá câncer, ele acredita nisso. Que não existe gravidade, que é uma ilusão, e várias outras coisas. É uma pessoa desse nível, que é guru de um ministro, de um presidente. Aí você analisa o nível intelectual dele. E assim, vamos lá, piorar. Foi feita a manifestação, são lindas, as pessoas levantando, igual a manifestação dos caras pintadas, quando tiraram o colo. Lembra? Dos caras pintados. Então eles fizeram a manifestação e o presidente Jair Bolsonaro, que foi para Dallas sem ser convidado, porque ele tinha uma pseudo entrega de um prêmio que ele ganhou lá, que ia ser em Nova York, mas aí o prefeito de Nova York se colocou contra, e aí ele foi lá na entrevista, chamou os estudantes de idiotas e de massa de manobra, foram manipulados. Aí piorou, né? Chamou estudantes, todos os estudantes, professores, pesquisadores, pessoas sérias de idiotas. Mas quando ele fica chamando as pessoas para rua, para fazer sinalzinho de arminha, ele pode. Aí ele pode. Mas o pior veio, né? O pior veio para ele, né? Não para a gente. Pior para ele. Porque quando ele foi para Dallas, o prefeito de Dallas não foi recebê-lo. Ele disse, não, ele não foi convidado aqui. Esse homem não foi convidado. A mesma coisa aconteceu com o prefeito de Nova York. E ele ainda forçou barra, foi até o ex-presidente Bush. E o Bush e o que foi falado é que o Bush não sabia nada, que ele estava indo lá. Ele foi de penetra, teve que recebê-lo para não criar nenhum tipo de caso, recebeu, muito mau gosto, recebeu. Fora que ainda teve na entrevista, na entrega lá do prêmio dele, ele falou um monte de asneira, falou um monte de abobrinha. E assim, esse é o presidente em que vocês aí elegeram.
porque é um presidente incapaz, burro, ignorante, só sabe xingar as pessoas, não sabe ler nenhum teleprompter na tela, não sabe ler, acho que não sabe nem ler direito. Para mim ele é um analfabeto funcional, é isso que ele é, e vocês o elegeram. Ainda falam do Lula. Lula não tinha formação, não tinha uma formação universitária, mas tinha uma formação cultural de vida maravilhosa. Ele sabia falar, sabia mesmo. Não vai me dizer que os discursos deles não são maravilhosos. Vamos comparar o discurso dele. E vamos lá, nós ainda tínhamos o Fernando Henrique. É formado, é professor, é formadíssimo. Ele também tem discursos maravilhosos, ele sabe falar muito bem. Aí, vamos lá, vamos falar mais. O Michel Temer, que eu acho que ele é um corrupto ladrão, mas também sabe falar muito bem. E o próprio Collor, que foi deposto por ele forçar barra, fazer um governo ruim, foi deposto, mas também sabia falar muito bem. A Dilma, apesar de não estar no nível dos outros, eu sabia falar melhor do que ele. Ele é uma incompetência em pessoa. E você aí, que não tem coragem de assumir o seu erro, que votou errado sim, votou errado e votou muito errado, fez sinal de arminha e chamou-lhe de mito. Você está errado. Você votou num homem que está acabando com o país, está ferrando com o país, está destruindo o país. Lula não destruiu o país, Dilma não destruiu o país, Fernando Henrique não destruiu o país, o Temer tentou, mas mesmo assim não destruiu o país. Não destruiu. Agora esse homem está destruindo. Ele está colocando incompetente, pessoas doentes, pessoas que seguem um falso guru, que nem formação acadêmica, formação cultural, nada. Ele só sabe falar impropério, só sabe falar do ânus, de pênis, vai tomar naquele lugar, só sabe xingar, só sabe ofender, mas discutir, dialogar, ele não sabe. Mas por que não sabe? Porque não sabe. Ainda quer colocar como patrono da educação esse homem que não está totalmente desqualificado. Já é o Paulo Freire, que é condecoradíssimo no mundo inteiro. As obras dele são lidas, transcritas para todos os idiomas do mundo. O nível de educação dele, as ideias como educador são maravilhosas. Aí querem colocar esse homem que não sabe nada, que acha que a Terra não gira em torno do Sol. Não, a Terra não gira em torno do Sol. O Sol, uma estrela com massa, gravidade, que ilumina a Terra, aquece a Terra e garante vida a esse planeta. Não gira, é o Sol que gira em volta da Terra. Então ele acredita que a Terra é plana, né? Aí eu vou rir de vocês. Não adianta vocês virem aqui me xingar, falar isso, que eu estou falando fatos. Fatos que todos os países do mundo estão falando. O cara é um fascista, é um nazista, ainda fala que não tem racismo. Não tem racismo. Não tem homofobia. Não tem homofobia. Não tem feminicídio. Só sabe xingar as pessoas. Aí nós temos uma manifestação maravilhosa em favor da educação. Temos 5 meses de governo dele. Ele só está destruindo o país. Nós tivemos no dia 15 uma manifestação maravilhosa, que vai ter outra no dia 30. E o que vai acontecer? A pressão em cima dele vai ser violenta. Como eu já falei no vídeo anterior, eu não acredito que ele passe no meio do ano. Não acredito. E hoje eu tenho mais certeza ainda. Mais certeza ainda. Não passa do meio do ano. Este homem não passa do meio do ano. Vai assumir o Mourão? Vai, ótimo. Não é o presidente que eu gostaria. Mas ele não é político. Mas ele tem muito mais consciência do que esta coisa que está no governo. Que ele assume. Vamos lá. Espero que o Mourão assuma. Realmente espero que o Mourão assuma. Esse homem saia e o Mourão assuma. Mas o Mourão não vai ficar. Eu espero que tenha uma eleição daqui a um ano para poder um novo presidente assumir. Eu espero de coração. Porque esse homem
o Jair Bolsonaro não tem capacidade de governar. O Mourão, que na política tem muito mais. O Mourão recebe os repórteres de braços abertos, é educado, tem informação, sabe falar inglês, sabe falar, vai dialogar tanto com a esquerda como a direita. Ele vai ter que unir. Nesse momento vai ter que ser isso. Vai ter que ter um homem lá que vai unir. Vai unir. E não vai deixar esse Paulo Guedes como ministro da Economia. Ele vai sair. Paulo Guedes, Moro, Adamares, essas pessoas, se Deus quiser, vai voltar ao Ministério do Trabalho, vai retornar, entendeu? Ele vai botar mais ordem na casa. Não é que eu apoie ele, eu nunca votaria no Mourão. Mas hoje o Mourão é uma melhor escolha do que este homem que vocês botaram aí. Vocês aí que elegeram esse homem, a responsabilidade de vocês. Como a responsabilidade na época do Collor foi daqueles que votaram. Só que na época do Collor estávamos retornando à democracia. Não tínhamos internet, não tínhamos essa gama gigantesca de informações. Hoje nós temos essa gama de informações gigantesca. Então, é responsabilidade de vocês sim, porque todos os fatos que foram falados sobre o Jair Bolsonaro estavam lá disponíveis. Que ele é racista, que ele é homofóbico, que ele é contra a mulher, que ele é ignorante, que ele em vários anos de política não fez nada, só mamando na teta. E ele ainda está ligado com as milícias. Quem é do Rio de Janeiro já sabia disso. Quem era do Rio de Janeiro já sabia disso. Aí vocês falam que não sabiam? Desculpa, mentira. Vocês apenas assumiram os preconceitos que esse senhor tinha. Então, faça uma sondagem em vocês, uma reflexão e vejam que vocês votaram nele porque ele falava que ser racista era legal, que ser homofóbico era legal, que ser preconceituoso era legal. Então, meus amigos, vocês são isso. Assumam isso para melhorar, para tentar melhorar. Porque quem não votou nele, quem falou que não ia votar nele, não é. Mas quem votou, sim, é. É racista, é preconceituoso. Tem uns que assumem isso, falam, não, só isso, mas outros não. Então, assumam isso. Entendeu, galera? Assumam. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre a questão das manifestações que ocorreram no dia 15 em prol da educação, desse péssimo governo do Jair Bolsonaro. Eu coloquei fatos aqui, fatos que não podem ser questionados. E assim, falei que na época do Collor, os estudantes tiraram o Collor. Esse ano, dessa vez vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro. Não acredito que até o meio do ano ele esteja como presidente. Até o meio do ano ele está saindo. Entendeu, galera? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã e tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!